Vamos falar do Cruzeiro agora, porque na quinta-feira o Cabuloso joga contra o Palestino pela Sul-Americana, jogo às 9h30 da noite. Papo para Giovana Pires, que está na Toca da Raposa. E, Giovana, é o seguinte, o Leonardo Jardim, falou que está querendo dar uma rodada no time. Seria essa uma oportunidade para Gabigol e Dudu voltarem para o time titular? Conta pra gente. Muito boa tarde. Essa é a nossa expectativa, viu, Maurício não, Marcelo. Boa tarde para você, Lages, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Globo Esporte. Antes da gente falar sobre isso, só destacar que o Cruzeiro terminou a atividade agora há pouco, reapresentação aqui na Toca da Raposa 2, depois da derrota para o Bragantino no último domingo. E aí a gente tem informação sobre 4 jogadores sobre o treino de hoje. Começando pela dupla que tá no departamento médico, Bolassi e Japa, os dois participaram normalmente do treino com o grupo, então por conta disso podem aparecer entre os relacionados nessa quinta-feira. Agora sobre a lateral direita do Cruzeiro, Fagner e William, os dois que desfalcaram o Cruzeiro no jogo contra o Bragantino, não participaram da atividade de hoje, podem continuar de fora do time. A gente vai ter certeza disso também amanhã. Agora falando sobre o Dudu e Gabigol, essa é a expectativa, porque o técnico Leonardo Jardim disse em entrevista no último domingo que tem jogadores que estão na reserva do clube precisando, pedindo espaço, oportunidade na equipe titular, enquanto tem jogadores que estão titulares da equipe desgastados fisicamente por conta dessa sequência. Ele vem repetindo o time nos últimos 3 jogos. Por conta disso, tem essa expectativa, principalmente da torcida, em relação a Dudu e Gabigol. Os dois a gente acompanhou nas últimas semanas, começaram as 3 últimas partidas do Cruzeiro no banco de reservas e a expectativa, a tendência é de que para essa próxima quinta-feira possam aparecer no time titular. O Cruzeiro vai enfrentar o Palestino do Chile, viagem amanhã, precisando buscar a primeira vitória nessa competição. Na Sul-Americana é o lanterna do grupo, está precisando realmente subir na tabela para ainda assim sonhar com a classificação. Quem sabe Dudu e Gabigol não ganham essa oportunidade e podem ajudar o time nesse momento. Lages. Quando a gente fala em uma mudança mais drástica de peças dentro do campo, o estilo de jogo, a forma de jogar muda muito, assim, você não consegue sustentar aquilo que... O jogo contra o Bahia é meio que uma armadilha também, né, para esse momento. A gente sempre vai olhar para ele agora. Pô, se os caras conseguirem entregar aquilo ali contra um time que é bom, o Bahia é bom, cara. Eu acho o Bahia um bom time. E esse bom time não conseguiu trocar 5 passes no primeiro tempo, não trocou 3. Amassado dentro do Mineirão. 1-0 foi uma aberração aquele primeiro tempo, não é com gol no último minuto. Nada a ver com o que eu vi, assim. Era jogo para conforto, teve pênalti perdido, produção muito grande. Então essa vai ser a referência. Principalmente quando ele praticamente repetir a escalação, né? Porque eu acho que a mudança do lateral, por mais que seja uma improvisação ali, eu acho que o Jonathan não conseguiu dar o recado ali de que pode ser esse cara no médio e longo, e talvez nem precise. Daqui a pouco o William e o Fagner estão de volta, você não vai usar o Jonathan ali, o Jonathan briga na dele na zaga. Era uma mudança muito sutil e acho que assim, poderia ter entregue ali pelo menos o início do jogo, sabendo que a questão física pesaria em algum momento, um início de jogo mais forte. Eu acho que isso aí também ficou devendo um pouco. E acho que foi muito mérito do Bragantino. Eu tinha visto o Bragantino e Botafogo. Foi o jogo anterior, o primeiro jogo que o Bragantino ganhou no campeonato. Eles fizeram a mesma coisa no início do jogo. De amassar, de dificultar a saída. Eu acho que o Leonardo Jardim tinha isso. Claro, assim, que o time teria problema naquela situação. De ser mais pressionado nos primeiros minutos. E o Bragantino também fez um gol cedo contra o Botafogo, numa jogada ensaiada. E assim, eu acho que o time, mesmo assim, não conseguiu lidar com aquilo. Começou a trabalhar muito o Cássio comete o erro, não vou culpar o Cássio pela derrota, porque por mais que o erro grave tenha sido dele, depois ele faz ótimas defesas dentro do jogo. Tem uma que ele pega do Agostinho Santana no segundo tempo, uma bola de ângulo, a bola que estava chegando ao ângulo, e ele vai lá e dá um tapa, cara, assim, de goleiro que envergadura enorme, leitura de onde vai esse chute, tempo correto para chegar na bola para gol, velho. E aí você vai culpar o Cássio? Se ele foi o responsável por salvar ali, a gente aponta que ele errou no lance do gol, e vida que segue, 0-0, não deve nada. Mas era um jogo que seria delicado para ele pela pressão que o Bragantino faria. A bola ia passar muitas vezes no pé dele. Contra o Bahia não teve nem chance de fazer isso. O Bahia estava estrangulado lá. Então essa questão não ficou muito exposta naquele jogo magnífico de quinta. Que, como eu disse, é uma armadilha. Assim, a gente vai sempre colocar aquele jogo como uma referência. Mas como foi o Botafogo no ano passado, né, Henrique? Como foi o jogo do Botafogo. A gente ficou um tempão esperando aquela atuação. Um jogo que também teve participação do Cássio naquele. Eu acho que o jogo contra o Bahia foi ainda mais impactante que aquele. O jogo do Bahia foi domínio que você não vê na Série A. Você não vê aquilo ali na Série A toda hora, cara. Você vai ver em 10 jogos, em 380. E normalmente vai ser Flamengo contra um time na zona de rebaixamento. Não esse Cruzeiro e Bahia. São times de orçamento semelhante.
Estão falando do Bahia City, né? Então, assim, a gente tem que também cuidar para não ficar sempre esperando aquilo ali, porque eu acho que aquilo ali foi um funcionamento, foi a tempestade perfeita para o Bahia e para o Cruzeiro deu tudo certo. Nesse jogo do Bragantino, o que eu acho que o time não conseguiu no início foi entregar uma resposta a um problema que eu acho que ia ser apresentado, que é o problema da pressão. E aí eu acho que custou ali 1-0, que deu ao Bragantino conforto no jogo, e aí faltou um pouco de resposta, mas faltou um pouquinho de eficácia, né? O Jardim até toca nesse ponto. Querendo ou não, você tem uma ou outra oportunidade, claro. No segundo tempo, você teve 3 faltas frontais ali para serem melhor cobradas, sabe? E falta, carece ali um batedor, porque nenhuma foi minimamente perigosa. Então, são oportunidades que só aconteceram porque você conseguiu rondar a área de alguma forma. Se a bola do Vidalba dá na trave e entra, ou dá na trave e sobra para o Gabigol, que está no segundo pau, de repente a gente estava aqui falando no empate. Mas, assim, de fato, ficou devendo, o Bragantino teve mais oportunidades no segundo tempo e o jogo também carrega as suas lições.